Shalom, Leculam, paz a todos. Shalom, Rabino Shai, Shalom, Rabara Malca, todos os líderes presentes nessa sala. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 26 de Nissan, do ano 5.786, 13 de abril de 2026. Entramos nas Parashiot Mehubarot, né, que são duas juntas, Tazria e Mesorá. A leitura integral dessas Parashiot está no livro de Levítico, capítulo 1, capítulo 12, verso 1, e vai até o capítulo 15, verso 33, como leitura integral. Para hoje, é, temos aí duas aliotes. A primeira, no capítulo 12 de Levítico, verso 1, e vai até o capítulo 13, verso 23. E a segunda, no mesmo livro, capítulo 13, verso 24, até o versículo 39. Fica aí a critério dos nossos comparadores, tá? A árvore está baseada no segundo livro de Reis, capítulo 7, verso 1 até o 20. E na Brit Hadachá, Aliança Renovada, no livro de Lucas, capítulo 2, verso 21, até o versículo 35. Rosti Nakidemo, Rosti Moderai, já estão presentes, nossos cooperadores de hoje, e a partir de agora, estão com a palavra, o Eterno abençoe. Shalom. Ok, Shalom. meus amados. Na pessoa do Rosh Shalom, quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa sala, dizer que é um privilégio estarmos juntos e uma grande oportunidade que nós temos de lermos as aliote concernente o dia da semana. A paraxá de hoje, ou as aliote de hoje, são duas, está no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 12 e 13, né? E a porção 27ª da semanal Társia. Társia, dias da impureza de sua indisposição. Eu vou fazer a leitura do Rosh Sim. Moderai. E vou fazer a leitura das duas ali. Eu peço aí os nossos amados, principalmente as Averotes, que estão aqui na sala, que prestem bastante atenção no que diz a Torá, tá bom? Isto são assuntos vigentes para os nossos dias e devemos estar atentos. Então, capítulo 12, verso 1, começa dizendo: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: A mulher, quando conceber e der à luz um varão, será impura por 7 dias, como nos dias da impureza de sua indisposição. Será impura. E no 8º dia, se considerará a carne de prepúcio do menino. E 33 dias estará com o sangue da sua purificação, em nenhuma santidade tocará, e no santuário não entrará, até que se cumpra os dias da sua purificação. E se der à luz uma menina, será impura 2 semanas, como nos dias da sua purificação. E ao cumprir-se os dias da sua purificação pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de idade de 1 ano por oferta de elevação. E o pombinho ou uma rola por sacrifício de pecado, à porta da tenda da reunião, ao sacerdote. E oferecê-los diante do Eterno, expiará por ela e se purificará da sua impureza e do seu sangue. Esta é a lei da que der varão ou mulher. E se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um por oferta de elevação e um por sacrifício de pecado, e expiará por ela o sacerdote, e ela estará purificada. Falou o Eterno a Moshe, dizendo: Falou o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: Quando um homem tiver
na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, sarate, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos filhos do sacerdote, verá o sacerdote a chaga na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência de chaga parecer mais funda que a pele da sua carne, ela é chaga de lepra. E o verá o sacerdote e o declarará impuro. E se a mancha for branca na pele de sua carne e não parecer mais funda do que a pele do seu cabelo, não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem chaga 7 dias. E o verá o sacerdote no 7º dia. Eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele, o sacerdote encerrará 7 dias pela segunda vez, seguindo. E o verá o sacerdote no 7º dia, pela segunda vez. Eis que se obscureceu a chaga, mas não se estendeu a chaga na pele, declará-lo impuro, mulher, declará-lo impuro o sacerdote. É uma pústula, e lavará suas vestes e se purificará. E se a pústula se estender na pele, depois de ser mostrada ao sacerdote, para a sua purificação, será mostrada pela segunda vez ao sacerdote. E verá o sacerdote, eis que se estendeu a pústula na pele, declarará impuro o sacerdote, é lepra. Quando houver no homem uma chaga de lepra, será do sacerdote. E olhará o sacerdote, eis que há uma inchação branca na pele, o qual se tornou branco o cabelo, a aparência de carne viva na inchação, é lepra, envelhecida na pele da sua carne. E declarará impuro o sacerdote. Não encerrará porque ele é impuro. E se a lepra se espalhar na pele e cobrir a lepra toda a pele do que tem a chaga, desde sua cabeça até os seus pés, quanto pode ver os olhos do sacerdote, e verá o sacerdote, eis que cobriu a lepra toda a sua carne, declarará puro a chaga, quando toda ela se tornar branca. E o dia em que aparecer nela carne viva, será impuro. E olhará o sacerdote a carne viva e o declarará impuro. A carne viva é impura, é lepra. E quando voltar a carne viva e se transformar em branca, ele virá ao sacerdote e o verá o sacerdote. Eis que transformou em chaga branca, purificará o sacerdote. Aquele que tem a chaga, ele é puro. Bem, essa é a leitura da primeira e segunda Alíote. Rosh Mudahai, nós observamos aqui que era uma tarefa muito difícil para o sacerdote na época do Mishkan, do templo. E aí eu faço uma pergunta. E nos dias de hoje, qual é o serviço da liderança? Em tratando-se de sarate, lepra, e o que é que leva uma pessoa a ser leproso em nossos dias? Palavra contigo, Rosh Shalom, ou Rosh Mudahai. Amém. Quero perguntar se está bem o áudio aí para todos. Se Rosh Shalom está nos ouvindo bem? Eu estou sim. Amém. Uma pergunta do Rosh Nakidimon, ela tem tudo a ver, né? Tudo a ver para uma resposta que venha assim elucidar para o bem da comunidade, né? Para o bem de todo o povo, tanto individual como coletivo, porque primeiramente começa aqui com o estado da mulher, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre a Tasri aí. Então, é de suma importância que as nossas Haverot cumpram a Tahará Mispahá, né, pureza familiar, algo que foi alcançado como parte
né, do judaísmo, a parte mais zelosa que se possa encontrar nas Escrituras, nós fomos alcançados. Deus nos abençoou com esse nível, né, de judaísmo e tendo Mashiach, né? Mashiach, ele executou a sua obra na cruz e os sacrifícios de animais ficaram na cruz, porque ele era o cordeiro que todos os profetas falaram, diz, né? Dele todos os profetas falaram. Shaul, Keifa Rachali ali, quando falava ali com os parentes de Cornélio, disse que do Mashiach todos os profetas falaram, né? Então Mashiach, ele cancela ali na cruz os sacrifícios de cordeiros, de oblação, de outros tipos de sacrifícios, mas os sacrifícios da impureza, isso segue até aos dias de hoje. Um exemplo bem simples para nós entender por que nós lavamos as mãos quando a gente está com as mãos sujas. Não basta raspar uma mão na outra e pronto, né? Não basta, nós temos que lavar as mãos, né? Porque nós temos impurezas nas mãos, né? Então, na indisposição, né, fala das duas situações aqui, fala da Haverá que teve, né, que deu à luz a um menino ou a uma menina, né, que no 8º dia, se tratando do menino, será circuncidado. Hoje, pela graça de Deus, muitos meninos nossos, né, já têm nascido e têm sido circuncidados no 8º dia, né, coisa que quando nós fizemos a nossa techuvá, nós já éramos bem grandinhos, né, mas hoje todo papai e mamãe aí já podem preparar o seu bebê, né, para o 8º dia, né, é aquele que realmente ele já nasce de berço e ele entra na aliança, né, na aliança de primeira mão, né? Não é aqueles que saíram do Egito, é aqueles que nasceram mesmo no deserto, né? Em Gilgal, antes de entrar na Terra Prometida, todos foram circuncidados. Josué determinou, né, que aqueles que tinham nascido no deserto, todos foram circuncidados. E daí, então, pela frente, né? Então, nós não podemos mais deixar passar por alto. Então, a Haverá, na sua indisposição, também, na indisposição, ela fica 7 dias. E nós já temos aprendido bastante, aí, o Rabino tem nos ensinado bastante. Se caso a indisposição ela durar só 4 dias, ela vai cumprir os 7, para depois fazer o mikvê, né? Não é porque a indisposição dela durou só 4 dias, que no 5º dia ela já vai fazer a mikvê, né? Não, são 7 dias, tá? Não importa se é 2 ou 3 dias, ou 4 dias, ou 5 dias, ela vai fazer a sua purificação no 7º dia, tá certo? Isso é uma coisa que se tem batido bastante na tecla, né? E outras situações que aparecem, que são situações especiais, quando se trata de enfermidade, que alguma Haverá, ela tem fluxo anormal, ela é uma zavá, né? Ela tem um fluxo anormal, né? E no 7º, até o 7º dia não cessou, ela vai ter uma sequência de mais 7 dias, né? Até que então, né, possa-se realmente ver que cessou o seu fluxo, né? Ou então, segue-se realmente, né, que nesses 14 dias não cessou, né? Então, tem que procurar, né, um médico, uma médica, né? Principalmente, a gente sempre recomenda, né, que as Haverot procurem médicas, né? Fica mais confortável, né? E também acontece com o homem. O homem ele também tem fluxo, ele tem a poluição noturna, né, que purifica o homem. E isso é algo que acontece, às vezes, de forma automática, podemos dizer assim. Pode acontecer durante a noite, mas
a Torá diz que o homem fica impuro, né? Então ele também deve fazer a sua purificação, né? Se ele tem isso de contínuo, ele também tem que procurar um médico, né? Tá? Ele se tratar disso, porque ele é um zav, né? Ele tem uma enfermidade, ele tem uma coisa anormal que o acompanha, né? Então, eu quero, antes de nós começar a falar com respeito à Tazria aqui, eu quero começar aqui com um pensamento. E esse pensamento começa com uma pergunta sobre o sábio e sobre o inteligente. Tem diferença o sábio do inteligente? Tem, né? Tem diferença, sim. Sabe por que tem diferença do sábio e do inteligente? É que o inteligente, na verdade, o inteligente ele sabe sair do buraco, tá? Isso é um pensamento meu, tá? O inteligente ele sabe sair do buraco quando ele cai, tá? Mas o sábio, ele não cai. Essa é a diferença. Tá É certo? verdade. Valeu. O sábio não cai. Ele é uma pessoa culta, né? Lá está o inteligente, tudo bem, ele também sabe dominar algumas coisas, né? Aparentemente ele se aproxima do sábio, mas o inteligente, ele não sabe dominar, às vezes, né? A sua língua, ele não sabe dominar, às vezes, palavras de calão, né? Isso pode atingir ele, pode enfraquecer ele pode cair, né? Ele pode cair. O sábio não vai fazer isso. O sábio ele vai estar sempre com uma espécie de máscara sobre os seus lábios. Ele não vai deixar sair nada que possa o contaminar, né? Se nós nos lembrarmos aí, por exemplo, do lockdown, né? Por que nos foi na época determinado que nós ficássemos dentro das nossas casas e quando a gente saísse nós teríamos que usar máscara, né? É porque, espiritualmente falando, se você usar máscara, você não vai estar contaminando ninguém. Se não sair nada de mal da sua boca, nenhum vírus vai contaminar o teu próximo. Não vai fermentar alguma coisa que, de repente, não tem necessidade nenhuma de alguém, às vezes, né, ficar ouvindo, né? Os nossos ouvidos, eles não são coisas para estar ouvindo só porcaria, né? Na verdade, o ministério, principalmente, nós já temos uma carga bastante grande, né, nos nossos ouvidos, né? A gente tem que trabalhar muita coisa, né? Agora, meus irmãos, eu quero aqui aproveitar o ensejo e a situação com respeito às nossas grandes festas, sabe? E uma das festas que eu quero falar, que é uma que a gente se prepara o ano todo para ir num congresso, tá? Você junta o seu dinheirinho, você guarda o dinheiro das festas para viajar, você compra uma roupinha, né? Você faz o seu ensaio, você faz o seu especial para apresentar lá, não é mesmo? Ou você prepara uma prédica durante o ano, né? E quando chega nos bastidores, você tem a infelicidade, vamos dizer assim, você tem a infelicidade de se chocar com pessoas que estão carregadas negativamente com esse instrumento, que é um instrumento que é semelhante a um pequeno místico de fogo que enfogueira toda uma floresta, né, que é a língua que falou Tiago, né? Um instrumento difícil de dominar, né? Que Tiago disse que as grandes naus, as grandes embarcações, elas são dominadas por um pequeno leme, né? Dominada por um pequeno leme, um animal feroz, forte, que é o cavalo, que é o camelo, que eles nem sabem a força que tem, né? Eles não sabem a força que tem. Se eles soubessem a força que eles tinham, você não dominava eles com uma cordinha no queixo deles, né? Então o homem consegue dominar feras, animais fortes, mas há uma coisa que o homem não consegue dominar, né? É a língua. A língua. Isso aqui bota muita gente na lona. Muita gente, ele tomba, né? Ele tomba
e depois ele não tem mais, às vezes, condições de se levantar. Quem sabe? Quem sabe que por muito esforço ele tem condições de se levantar. Mas o sábio, ele não vai cair. Pode ter certeza disso. O sábio não vai cair. E eu tenho aqui mais uma coisa para lembrar para a congregação. Muitos queridos do coração de Deus têm morrido de velho na congregação. E isto eu sei que para Deus é a coisa melhor que tem. Bem-aventurados que dormem no Mashiach. Eu não sou mais uma criança, eu tenho 63 anos. E eu já vi muitos abençoados dormirem no Mashiach, morrerem de velhos na congregação. Por que eles morreram de velho na congregação? Porque eles usaram o instrumento. Esse instrumento, se nós não sabermos usar, ele nos derruba. Ele nos derruba e, às vezes, por causa da nossa ignorância, ou quem sabe, se nós não querer ser humilde, nós não nos levantamos mais. Nós não querer se arrepender. É porque o sábio, até se arrepender, o sábio se arrepende. O inteligente, ou esse que não se arrepende, de repente, ele se perde por causa da sua ignorância. Porque ele não sabe se arrepender. Né? O sábio, quando ele erra, porque todos nós estamos no mundo, nós somos homens e somos fracos e temos as nossas limitações, né? Quando nós erramos, se nós formos sábios, nós voltamos atrás. Nós voltamos atrás. Perdão, Senhor, perdão. Não sabia que tu eras sumo sacerdote. Lembra o que disse Shaul Hachalia? Né? Um dos homens mais sábios, né, do primeiro século lá, né? Ele viu que ele tinha ali errado, porque não sabia quem estava na frente dele. Mesmo assim, mesmo que fosse na ignorância. Mesmo assim, ele pediu perdão pelo seu erro. Então, os dois que eu apresentei aí são dois tipos, né? Tem 4 tipos, né, que a gente sabe que existe. Mas esses 2 tipos aí, nós vamos nesta noite, né, fazer considerações. Porque Tazria aqui, como nós já temos sabido que Tazria ela é traduzida por lepra, ou se não me engano, hanseníase, de que ela é conhecida também, né? Mas, na verdade, Tazria, ela era o aviso, porque começa com um aviso um pouco lá mais distante, não é tocado direto na ferida, vamos dizer assim. Deus começava de uma forma muito leve. A hora que o Rosh Hashanah quiser conversar um pouco com o Rosh Hashanah, você me interfere aí, tá? Mas eu acredito assim que Tazria era uma forma que Deus começava muito leve, dizendo, olha, tem um sinal aí na tua parede aí, tá? Será que você não está falando alguma coisa que não deve? Ou está guardando alguma coisa, outro para começar alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa guardada no teu coração aí, começa lá um sinal na parede lá, né? O sacerdote vem, né? Que, na verdade, outra coisa que é muito interessante a gente se lembrar, que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele entendia da saúde da pele. Nós podemos dizer, um médico de ponta conhecia os sintomas da pele, se era câncer, vamos dizer que fosse uma espécie de lepra mesmo, né? Qualquer outro tipo de mancha na pele, né? Como é que chama aí os médicos de hoje que entendem de pele, né? Que estudaram para tratar da pele do ser humano? Quem é que lembra aí como é que chama aí? Vocês podem me dizer? Que eu não tô Dermatologista. Hã? Dermatologista. Dermatologista. Já pensou? A Torá não quer dizer, não falou para nós, né? Mas esses homens aqui eram dermatologistas, né? Com certeza. Obrigado, Darabá aí. Então, Deus começa com esse primeiro sinal. Peraí, tu tem alguma coisa guardada no teu coração, né? Vai lá o dermatologista, lá, olha, é o seguinte, 7 dias aí para você, tá? 7 dias. E a gente volta
aqui depois de 7 dias para ver se a tua parede aqui não aumentou o sinal da esse sinal na sua parede ali. Vamos fazer aqui vamos caiar essa parte, vamos raspar, deixar só no tijolo e vamos caiar ela novamente, né? Depois de 7 dias volta o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele volta lá, tudo bem. Se ele fez techuvá, foi caiado, vai estar curado do mesmo jeitinho. Se ele não fez techuvá, se ele continuou com aquele rancor e ele está determinado para levar em frente aquilo que ele já colocou no seu coração, então aquilo que foi caiado já está novamente leprado, já está novamente todo cheio de lama, já está umedecido novamente. Então depois... Opa! Pode falar, então, é o seguinte, o senhor falou que a hora que eu quisesse eu podia interromper o senhor, mas veja bem, o senhor falou duas coisas importantes. A mulher, na sua impureza de 7 dias, ela tem que completar os 7 dias para fazer a sua purificação. Então, ela faz após o pôr do sol do 7º dia, ou seja, já no 8º dia. Tá. E quanto agora a lepra que o senhor está tratando no momento, que é o que está aqui na segunda aliá, ela tem a ver com a Lashon Hará. A Lashon Hará. Os nossos amados que estão aqui na sala, que tem a sua Torá, o livro da Torá, não é bem a Torá Kasher, mas o livro, essa aqui, ó, aqui está na minha mão, aqui, ó. Olha aqui, o livro da Torá. No rodapé dessa primeira aliá, vai se tratar do caso de Míriam, que se levantou contra Moshe, falou mal de Moshe, tanto ela quanto Arão se consentiu na conversa de Míriam por falar mal. Ela não só ficou leprosa, mas ficou 7 dias fora do acampamento. 7 dias fora do acampamento. Então, falar mal um do outro, gente, é um perigo terrível, é um fermento diabólico, eu posso dizer. Eu quero aproveitar aqui, que eu fui informado com pessoas da minha confiança no Congresso, o Daniel falou de Congresso, o senhor mesmo falou aí das pessoas que estão se preparando para o Congresso. É um lugar de encontro de todo o pessoal nosso do Brasil. E quando se encontram no Congresso, em vez de aproveitar o momento de falar das bênçãos de Deus, falar da Torá, falar dos acontecimentos maravilhosos do ano, vai falar mal um do outro. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Não faça isso. Não vá no Congresso para fazer isso, por favor. Vai no Congresso para outra mentalidade. Vai no Congresso para fazer a diferença, para fazer que a sua luz brilhe e possa iluminar quem está no escuro. É isso que tem que ter. E as pessoas vão no Congresso e ficam reparando na vida do outro, se está mal vestida, se está com o cabelo curto. Pare com isso. Somente pare com isso. Vamos nos santificar, gente. A Parashá de Tânia nos leva para essa finalidade. Purificação. A mulher ficava impura 7 dias, para o menino, mais 33 dias, ou seja, 40 dias ela ficava na sua impureza. Só depois de 40 dias que ela ia fazer um mikve, banho ritual para se purificar. Quando era com a menina, nos 80 dias. Isso é maravilhoso demais, gente. A Torá nos brinda com esse conhecimento que chegou até nós. E é isso. Vamos sim ser diferentes. Congresso, esquece Lashon Hará. Vai no Congresso e faça a sua luz brilhar. É isso que precisamos fazer. Aconteceu, Rosh Hashanah, com pessoas que deu muito trabalho para nós nas reuniões de liderança, que o senhor bem sabe, o Rosh Hashanah sabe, o Pinhas sabe, outros aí sabem, né? Que já mudou a regra. Ficou 40 anos fazendo peça no dia 14. 40 anos. 40. Com apenas 2 anos que saiu fora, o peça não é mais dia 14, é dia 15, porque foi revelado. É isso aí. Está melhor do que nós, não é verdade? Então, gente, deixa disso. Vamos seguir a Torá, os preceitos do Eterno. Deixa a Lashon Hará de lado. Lashon Hará é lepra, sim. É um mal. O senhor falou, a língua, ela precisa pôr a máscara aqui, ó, e falar menos. E falar coisas certas. A palavra contigo de novo. Os sábios dizem assim, ó, se você está com
impulso de fazer Lashon Hará, só no fato de você conter e engolir aquele mal, ou você saber conter e não fazer, você já fez techuvá. Olha só que coisa fantástica. Porque quando a gente imagina o que o sábio quis dizer com isto, é o que você evitou de fazer, né? Você contendo aquela Lashon Hará. Porque às vezes até a verdade tem a hora certa de você falar. Até a verdade. Até a verdade tem o momento e o lugar certo de você falar. Agora, porque eu sei de uma verdade, mais uma verdade negativa, né, que fulano ou fulana cometeu, eu acho que eu tenho que pegar e sair falando a qualquer momento, a qualquer hora, e na frente de qualquer um, e ainda falar, ainda para outros ouvirem ainda. Então, quem faz Lashon Hará afeta 3 pessoas de começo. É você, é o segundo e o terceiro que ainda nem está sabendo. E depois ainda, se para aquele que você contou que, né, por enquanto são 2, se para aquele que você contou, se ele não procurar o ministério para que aquilo seja resolvido e enxugado antes que se fermente, se ele fazer isto, ele ainda vai conseguir apagar a fogueira. Se ele não fazer isso e ele contar para outro e contar para outro, levedou toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, na verdade, isso aqui trata-se realmente de um pecado espiritual. Tazria nos mostra as consequências gradativamente do que te pode acontecer. É primeiro na parede, depois vem para as suas roupas, para os seus vasilhames e, por último, caiu na sua pele. Foi tocado na sua pele mesmo. Você agora está com chaga mesmo. Agora é a hora realmente de o sacerdote te separar. Ah, mas que injustiça, né? Que injustiça quando isso acontece, não é mesmo? Ah, o líder, né, o Rosh, tanto que avisou, trabalhou 2, 3 vezes, assim como fazia o sumo sacerdote, o sacerdote lá na casa do cidadão, aconselhou a primeira vez, aconselhou a segunda vez, aconselhou a terceira vez, né? Agora o que resta? Resta impedi-lo de congregar, infelizmente, né? Isso, a Torá está muito clara aqui para nós. Tirar ele da congregação por um tempo determinado, ele tem que ser afastado até que realmente ele se purifique, né? Tem uma passagem que diz até que ele deve ser entregue a Satanás para que ele possa se salvar. Ele vai se virar daí com suas próprias mãos. Se está doendo lá, vai doer, vai doer, vai doer, mas ele vai ver que não valeu a pena o que ele fez. Ele pode fazer techuvá, ele pode retornar, ele pode se redimir, né? Ou então, que se realmente não era dos nossos, ele se foi porque não era dos nossos. Ademoesta 1 ou 2 vezes. Diz-o à igreja. Se não matar, considere o quê? Como? Gentil e publicano, gente comum. Ademoesta, né? A Paraxá, ela nos ensina aqui e daqui nós tiramos os nossos ensinamentos sempre em grupo, multidão. Na multidão de conselheiro há segurança. Nós vamos fazer alguma coisa propriamente de nossa conta. Nós sempre estaremos buscando conselho na multidão de conselheiro e sempre com o nosso líder ali ouvindo as nossas opiniões, ouvindo ali aquilo que nós temos ou de defesa ou, quem sabe, às vezes nós estamos até mesmo sendo quem está divulgando, né, como é que eu vou dizer, o tamanho da consequência que A ou B está ali praticando, né, ou ali prejudicando a congregação. Porque no Congresso, como nós já falamos, tanto no Congresso, como eu vou tornar a falar, meus irmãos, que a gente gasta durante o ano todo, se prepara para chegar lá, para nós nos alegrarmos, nos confraternizarmos, e você ter a infelicidade de se fechar com alguém
que está carregado de coisas para querer ali tirar o teu espírito, tirar a tua alegria. Tirar a paz, né? Tirar a paz. Né? Então, é como você disse, Hiroshima Kidman, se você se preparou para ir fazer isso, não vá. Deixa quem quer ir para se alegrar, para saltar de alegria e para nós lá termos uma liberdade de espírito naqueles 3, 4 dias que nós vamos lá. Né? E desta mesma forma, lá é uma grande festa anual que a gente se prepara, mas da mesma forma, na sua comunidade, na sua abençoada comunidade, que está o seu líder ali, né, se preparando para te preparar para o Olam Rabá, e fazendo o que pode, né, se esticando, às vezes meio sozinho, às vezes, né, meio doente, mas está ali fazendo o que pode pela sua congregação. Olhe para ele com olhares de misericórdia, olhe para o seu líder, porque ele não está ali por acaso ou porque quer, ele está ali porque ele tem um chamado. Nós temos ouvido bastante do nosso líder maior, que realmente ele tem um chamado, ele poderia estar gozando de uma vida melhor, né? Mas ele abandonou tudo, toda a sua vida material que ele tinha, ele abandonou tudo e ele se dedicou toda a sua vida para a congregação, para esta comunidade até os dias de hoje. E daí nós temos que tirar os exemplos. E nós, como líder, também pisar nas pisadas dos nossos líderes. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinaram coisas grandiosas. E nós temos a graça ainda de continuar ouvindo, né, o que o nosso pastor continua a nos dizer. Uma vez que você tem o teu líder, proteja ele, seja um escudo ao lado dele, porque você pode desmoralizá-lo, você pode derrubar ele, você pode fazer com que ele se entristeça, se aborreça e queira até de repente largar o cajado. E quem vai tomar conta da sua comunidade? E o que você fez? Qual as circunstâncias que causaram? Né? O que você causou com a sua Lashon Hará, com a sua língua? Você não soube dominar a sua língua. Se encosta até ele, se tem alguma coisa para falar. Você pode se aproximar dele, falar com ele, mas não falar dele para outro. E nem irmãos também entre si. Fale com o seu líder. Não vamos tornar a nossa comunidade um pão fermentado. Nós acabamos de sair dos 7 dias de Hag Matsot, né? Tantos exemplos que tivemos ali, para que a gente traga todos esses exemplos para dentro da nossa comunidade. Será que passou os 7 dias de Hag Matsot, de não comer mais pão fermentado, e agora espiritualmente nós vamos fermentar daqui para frente? Vamos cair aqui nessas consequências de ser afastado da comunidade por causa da nossa língua? Então, depois, na nossa segunda aliá, aqui na nossa segunda, que são as duas aliote aqui, Deus usa da sua misericórdia. Mas será que é necessário eu ter que estar caindo toda a vida por essas mesmas situações? Né? Tem a saída. Mas é como eu falei no começo, o inteligente, ele é difícil de cair. Não, o sábio é difícil de cair. O inteligente, ele cai e pode sair do buraco, mas o inteligente nunca cai. Agora, o inteligente, ele pode ainda se arrepender, mas o ignorante, ele pode cair e não se arrepender. Né? Então, eu fico aqui com essas meditações e dizer para os irmãos que, durante todos esses meus anos, eu já vi muita coisa acontecer, né? E quero envelhecer e quero morrer
sem nunca levantar um dedo contra os meus líderes, né? Como eu já falei, como eu tenho visto muitos irmãos e irmãs morrerem em Mashiach, morrerem de velhos, velhos mesmo, 80 anos, 70 anos, 90 anos, morreram em Mashiach. E todos esses que morreram em Mashiach, eu nunca vi eles envolvidos em Lashon Hará, né? Eles nunca tiveram, né, prejudicando e colocando areia na carruagem para que tornasse difícil o andamento da comunidade, né? Então, isso é uma das coisas mais ruins que podem acontecer numa comunidade, é quando nós começamos a colocar cargas difíceis para que o líder possa carregar. Nós precisamos de amigo, de pessoas que estejam ao nosso lado, que nos apoiem, que nos ajudem, que levante nossos braços, que levante os braços do rabino, que esteja ao lado dele, que caminhe com ele, que apoie ele, né? Que ore por ele, né? Então, é disso que nós precisamos. E nós, como irmãos, repartimos o pão, termos as coisas como que em comum, repartirmos o nosso pão e andarmos junto. Quão bom Amém. e quão suave é que os irmãos vivam em união, sem o uso da nossa língua para o mal, para Lashon Hará. Isso, irmãos, hein, Haverim, Haverut? Isso pega e pega muito forte, hein? A língua derruba grandes homens e derruba grandes mulheres. É um cuidado que nós temos que ter. Eu fico por aqui, passo por Rosh Nakidmo, Rosh Shalom, fico por aqui com a minha participação. Ok, Rosh Mordecai. É uma paraxá de aconselhamento, né, que nós temos conhecimento e convicção que a tzará, a lepra, ela é proveniente, sim, da Lashon Hará. Eu sei que aqui na live tem muitas pessoas que são membros isolados. Tem a Rana Chaves, tem a de Cascavel, enfim, várias pessoas são membros isolados. Mas tem também na sala membros que têm aonde congregar, tem a sua comunidade, certo? Muito cuidado com as conversas na hora lá no refeitório. Refeitório. Eu afaste dessas pessoas. Essas pessoas, nossos irmãos, principalmente nossos irmãos novos, que suspeitarem de qualquer coisa lá nos bastidores, se afaste dessas pessoas ou denuncie rapidamente. Comunique a liderança. Chega num líder e fala, está acontecendo isso lá no quarto que eu estou dormindo. Está acontecendo isso lá no refeitório. É apagar o fogo, pronto. E não pôr lenha. Então, eu estava dizendo que na hora da refeição no refeitório, então, eu considero um momento sagrado, porque a gente agradece pela refeição, pela comida, por tudo, e depois começa a bater carinho. Isso é grave, é muito grave. Leia aí no rodapé da Torá que vocês têm, vocês viram o que aconteceu com Míriam. Foi uma coisa simples, mas o Eterno mandou que Moshe colocasse lá fora do arraial por 7 dias. É simples assim. Aí o Rosh Shalom comentou que chega um ponto que o líder, olha, você fica na sua casa, não vem congregar porque está fermentando as demais pessoas. Mas isso esse líder é muito ruim, a doutrina, não, é a sua língua que te fez isso. É a nossa língua que nos faz isso. A nossa língua faz com que nós não somos dignos de estar entre os santos. Simples assim. Certo? Rosh Shalom. Nós temos a contagem do Homer, né? São 9 horas. Retomo a palavra para ti e agradeço aí os nossos amados aí que estão na sala e peço até desculpa. Esse é o momento de nós falarmos do fermento que nós saímos recentemente, mas o fermento ele tem que ficar fora de nós até Shavuot. A Torá vai ser nos entregue, enquanto naquela época. Aliás, o fermento tem que estar fora de nós até a vinda do Mashiach. Tá bom? Verdade. Contigo.